amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos novamente de volta para o nosso consueto, encontro dominical, já nas primeiras horas do dia, estudando a Palavra de Deus nas suas diversas modalidades. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que todo domingo está aqui fielmente conosco e sabe o quão proveitoso e profundo é e tem sido os nossos programas. Eu, particularmente, Padre, fiquei impressionado com o nosso último programa, mas, sobretudo, com a oração do Pai Nosso. Quantas vezes, e aqui uma confissão, eu rezei o Pai Nosso sem, não a devida vênia, mas sem a devida meditação, né? E durante os dias de semana me propus então a fazê-lo de modo compassado, com mais vênia e, consequentemente, com mais profundidade. E com menos sequência ou menos repetição também. Sim. Certo? Rezar 10 Pai Nossos como penitência. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Bom, terminamos o Pai Nosso, que introduz o rito da comunhão, e depois vem logo a fração do pão. Certo? Duas orações antecedem, mas eu poderia falar em primeiro lugar, né, sobre elas. São fixas, sim. Junto com o Pai Nosso, nunca mudam, né? A respeito da paz, a paz do Senhor esteja convosco. Eu preciso confessar uma coisa. Há um certo tempo que eu pulo, que eu não tenho mais feito isto. Por quê? Porque a nossa gente não entende o simbolismo e cai na banalidade. Não entendendo o simbolismo, se cai na banalidade e pensa que dar a paz é fazer isto, ou mandar um beijo. Ou sair do próprio lugar e cumprimentar todo mundo que está dentro da igreja. Isto não é simbolismo de nada. Isto se faz da saída da missa, se quiser. Isto se faz lá fora. Isto se faz da porta para fora. E até seria louvável que se fizesse, mas não dentro da missa, porque perde completamente o simbolismo. Qual seria o simbolismo do abraço da paz? A Sagrada Escritura fala do abraço da paz ou do beijo simbólico. O ósculo, do ósculo da paz. Saudai-vos uns aos outros, diz Paulo, com o ósculo santo, com o beijo santo. Mas que significa isto? Isto significa que na pessoa dele que está do meu lado, não fui eu que o chamei, foi ele que se postou do meu lado, eu reconheço, eu simbolizo esta pessoa como estando no lugar de todas as pessoas com as quais eu quero e devo viver em paz. Viver na paz de Cristo, sem inimizades, sem brutalidades, sem crueldades. Então, com este significado, eu lhe estendo a mão. E o que digo? Não bom dia, não boa tarde, não boa noite, não como vai, mas lhe digo, a paz do Senhor esteja contigo. Ele representa todos aqueles com os quais eu tenho relação. E ele me responde, e com o teu espírito também, e contigo também. Mas quem faz isso? E nas nossas comunidades acaba se transformando numa festa, né? Sim. Porque aí com isso vem a dispersão,
o barulho, Risada. as vozes se elevam, as risadas, gestos alterados. E o padre tem pressa para o próximo rito, que é a imolação do pão. Pois é. Que fica uma cena desassistida. Por causa disso, eu estou evitando fazer. E parece que saiu alguma coisa de Roma, não sei se esse Na ano ou época ano do passado, Papa Bento ainda, ou deste. o Papa Bento, ele lançou uma nota, junto com aquele documento Sacramento Caritatis e Redemptione Sacramento, pedindo aos presbíteros e aos bispos que evitasse tumulto na hora do rito da paz. E ele mesmo começou a cortar, né? E muitos padres começaram a cortar justamente por causa dessa falta de vênia com o momento posposto, que é o rito da... Eu, pessoalmente, não falo mais, não insisto mais. Mesmo assim fazem, sabe? Eu fico quieto, eu não digo uma palavra, eu faço a fração do pão e eu vejo com os olhos que tem gente lá se abraçando, se beijando. É que eu vou fazer. Chamar a atenção também naquela hora? Sim, sim. Não é hora para isso. Sim. Não é? Que é um momento muito simbólico e, eu diria, profundo na hora de Agora, fracionar o pão. Terminada o rito da paz, que por razões compreensíveis, eu e alguns como eu pulam ou estamos pulando por causa da banalização, deixou de significar qualquer coisa, não significa mais nada, de teológico, de litúrgico, nada, de espiritual. Vem a fração do pão. E enquanto se parte o pão, se diz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eu estou partindo o pão e dizendo as palavras que João Batista proferiu no início do Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado do mundo? Eu parto o pão, isto é, sendo partido, sendo imolado. O corpo é imolado. E aquele gesto indica bem um corpo partido pela salvação do mundo. Um corpo arruinado. Foi assim que algo Jesus dado, morreu. né? Sem reservas, né? Como? Algo que é dado por amor, por liberdade, Foi assim sem que reservas. fez. E recitando esta oração, eu parto o pão eucarístico. Certo? Portanto, é um momento também grave e o presbítero, o celebrante, deveria fazer isso aqui com uma certa clareza. Isso é levantar, não fazer assim. Levantar um pouco a hóstia, cuidado para não cair fragmentos, levantar um pouco a hóstia e parti-la com dignidade. Ou seja, observar bem o gesto, né? Sim. E a liturgia aconselha vivamente que haja, pelo menos nos domingos, uma hóstia mais grande, maior, assim, para que pelo menos alguns comunguem do mesmo pão. Como insiste a Eucaristia, como insiste Paulo. Então, a partilha do pão pode ser feita em 10, 12, 15 Dependendo pedaços, sempre do tamanho da hóstia. Dependendo, né? claro, que eu não posso pegar uma hóstia imensa, não tem sentido isto. Mas, pelo menos alguns, eu faço isto nos domingos e dou para aqueles que estão perto de mim. Aqueles que estão no presbitério. No altar, por aqueles exemplo, que são né? ministros da comunhão ou ministros da palavra, né, que estão ali. Não posso, evidentemente, dar para 200 pessoas.
A celebração aí limita um pouco o significado profundo do gesto. Está claro? Sim, sim. Nós nos aproximamos do nosso intervalo, falta apenas 1 minuto, mas as pessoas têm uma curiosidade. Eu posso introduzir a pergunta e no retorno o senhor pode responder. Nessa mesma hora, nesse mesmo gesto, quando o padre parte, e acho que já lhe fiz essa pergunta a programas passados, e o senhor pediu para que eu retomasse agora nesse momento, o padre coloca um pequeno pedaço daquela hóstia consagrada dentro do sangue. Depois do nosso intervalo, nós quereríamos ouvir do senhor, que tem experiência, por que deste gesto, padre? Certo. Então, não saia, continue conosco e daqui a pouco a gente volta para ver o porquê. Pois não. Nós estamos de volta e você tinha feito uma pergunta. Repita, por favor. Devo repeti-la até, inclusive, se você está chegando agora, nós estamos aqui naquele tema continuado do Evangelho celebrado e estamos nos ritos em preparação para a Sagrada Comunhão. Já falamos do rito da paz e agora entramos no rito da imolação do Cordeiro, da fração do pão. Padre, muitas pessoas me perguntam e também perguntam aos outros padres, por que os padres, na hora que parte a hóstia consagrada, tira mais um pedaço ali e põe no vinho consagrado? Por que desse gesto? Bem, é um gesto de comunhão. E eu acho que já expliquei aqui, mas não me custa repetir, isto aqui, nas origens remotas, na teologia medieval, era um diácono que trazia um pedacinho do pão consagrado pelo bispo. E significava a comunhão do presbítero celebrante com o bispo, a figura maior que representa Jesus Cristo numa igreja particular. Hoje, o simbolismo foi muito sacrificado, porque o bispo não tem diáconos para esparramar por toda a sua diocese, para levar um pedacinho do pão consagrado por ele e assim, de alguma maneira, torná-lo presente em comunhão com o celebrante. Certo? Sim. Então a simbologia é muito mais circunstancial, é muito mais... É a comunhão do celebrante Sim. com o bispo. Porque nós celebramos a missa em persona Christi, não em persona episcopi. Claro. Nós não somos delegados do bispo, não é? Só que nós a celebramos em comunhão com o bispo. Então, esta comunhão com o bispo era significada com um pedacinho do pão consagrado por ele, que um diácono trazia para pôr dentro do meu cálice. Mas isso, padre, bem na... Quando a Eucaristia era celebrada assim, em pequenas comunidades e poucas vezes. Isto hoje é absolutamente impraticável, quer nos domingos, quer até mesmo nas missas diárias. Mas o significado é bonito. Muito bonito, muito bonito. E aí nós partimos, padre, para o grande momento, o momento da comunhão. Sim. Um momento desafiador. Santo Agostinho até nos desafia, dizendo que naquela hora, antes que nós o comunguemos, é Ele quem o faz em primeiro lugar. Ele nos comunga. Isso. É isso mesmo a comunhão? É o unir-se a Cristo.
nada de espiritualismo. É carne com carne. É sangue com sangue. É comer. É comer. Comer e até mastigar. Tem gente que pensa que não pode mastigar a hóstia consagrada. Claro que pode. Comer é isto. E pode-se perfeitamente mastigar aquele pedaço que não é mais pão, que é o corpo de Cristo. Eu acho que a sua catequese teve mais escrúpulos que a minha. E o senhor fez catequese bem antes de mim. Mas acreditas que na minha catequese, 8, 9 anos, a catequista nos falava que a gente não podia mastigar a hóstia consagrada. Imagina. Ela tinha que ficar no céu da nossa boca e ir se dissolvendo com o tempo. Aí não se comunga. E não podíamos tomar água por algumas horas depois da missa. E também não podíamos, antes de tomar alguma coisa, sob nenhum aspecto poderíamos... Era um cuidado tão grande, não. Que na verdade não é amor eucarístico, né, padre? É mais um devocionismo sem correto, nenhuma base. Né? Sem nenhuma base. É claro que se mastiga. E o padre, como é que pode engolir uma hóstia desse tamanho assim, sem mastigar? Não vai. E tem que engolir. E não deixar ela no céu da boca, não. Tem que engolir, porque isso significa comer. A comida começa na boca e termina no estômago. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Mas alguém pode dizer, padre, mas não é qualquer comida. Não é o pão francês da nossa casa, é o pão do céu. É o pão do céu. Por isto tudo, por causa disso, isso se dá apenas no âmbito da fé. E você sabe que no começo da igreja, os catecúmenos, depois da primeira parte, eram convidados a se retirarem da segunda parte, da Eucaristia, porque não estavam ainda preparados para o rito eucarístico. Assistiam só a primeira parte e saíam da igreja. E aí nós entramos, padre, propriamente falando, no ato de receber a comunhão. O que a igreja nos aconselha, melhor, o que a igreja nos diz a esse respeito? Quem deve receber a comunhão? E como recebê-la? Em primeiro lugar, quem deve? Todos nós, desde que não tenhamos pecados graves na consciência. Porque para isto existe um outro sacramento de que não estamos tratando aqui, a reconciliação. Todos, indignos todos somos, mas a Eucaristia, como eu disse, é remédio, é detergente, é para suprir a nossa fraqueza, é para fazer com que aquele filetezinho batismal se torne um rio caudaloso, numa vida cristã fecunda e profícua, e candidatura ao céu. Como recebê-la? Nas mãos ou diretamente na boca? Como quiser. De joelhos ou em pé? Como quiser. É o fiel que determina se ele quer receber na mão, o que eu acho mais bonito, ou se ele quer receber diretamente na boca e eu dou da maneira que quer. Se quiser ajoelhar também, ajoelhe, né? Dá mais trabalho para mim, sabe? Porque às vezes tem que fazer ir lá embaixo. Mas é um direito dele que eu não posso, de forma nenhuma, cortar. Certo? Agora, terminada a comunhão, deveria haver ação de graças. E isto não havia no rito antigo. Agora existe e se pede, e se suplica, e se sugere vivamente que se façam alguns momentos de silêncio. No pós-comunhão. Na pós-comunhão. Se façam alguns momentos de silêncio, não meio minuto também. Porque tem gente que comunga e 2 minutos depois está lá fora, conversando banalidades,
ou fumando um cigarro. Que efeito tem esta comunhão? Nenhum. Nenhum. Honestamente, nenhum. Mas quem ensina isto? Não é? A comungar dignamente e a fazer, até depois da missa, uns 5 minutos de ação de graças pessoal. Todo o rito da missa termina com a oração após a comunhão, que é sempre dirigida ao Pai e não a Cristo. Por quê? Se acabamos de receber o Cristo. Por que ela é dirigida ao Pai? Porque o Pai é início e fim de tudo. Porque foi o Pai que introduziu na mente de Cristo o desejo de se imolar e tornar perene aquele memorial de sua morte e de sua ressurreição. A oração final é uma ação de graças ao Pai por nos ter dado a Eucaristia de Jesus. E também nessa oração, Padre, o jogo da Trindade aparece, né? Aparece. A missa começou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa está terminada, a missa celebrada. Agora tem início a missa vivida lá fora, isto é, fazer com os demais o que Jesus fez comigo. Então a missa, enquanto rito, ela é concluída com a bênção final. Com a bênção final. E a saudação ite missa est. E o rito final, que é exatamente a invocação da Trindade. Da Trindade. Aí se termina. Ou se pode continuar através da ação de graças, muito louvável, por 5, 6, 7 minutos. Em caráter pessoal. Em caráter pessoal, para levar um pouco a sério, e com dignidade, e com respeito, com gravidade, aquilo que se acabou de receber. Padre, nós temos 1 minuto e eu não sei se é desejo do senhor que concluamos já com este programa todo este tema que começamos há alguns meses atrás. Mas se o senhor poderia resumir na sua vida de mais de 40 anos de padre e por isso professor e instruído nas escrituras, o que é a missa? O que a missa representa na sua vida, como padre e como pessoa? A missa representa o máximo culto que eu ofereço a Deus, eu devo cultuar em Cristo e da única maneira como Deus quer ser cultuado, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Certo? Amém. E o programa hoje também está encerrado. Muito obrigado. A você e a sua família, que sempre nos acompanha, um bom domingo, uma boa semana. Próximo domingo tem mais. Fique todos na paz do Senhor.